Oi, aqui é o Padre Arthur do Clube de Leitura Mãe Amável e esse vídeo é o 10º vídeo da nossa série sobre o Santo Carlo Acutis, com o livro Carlo Acutis, Sua Vida, Exemplo e Milagres, da editora Minha Biblioteca Católica. E nós vamos falar nesse 10º capítulo sobre o último verão de Carlo, trazendo aqui um pouquinho de como ele passou e, claro, como sempre, algumas características da sua vida espiritual. Um capítulo um pouco mais curto, então acredito que seja um vídeo também mais curto. Evidentemente, eu sempre trago aqui alguns pontos principais, não trago todas as informações do capítulo, né, mas fica sempre o convite à leitura da parte de vocês desse livro. Então, um primeiro fato a ser narrado acerca desse último verão, o verão de 2006, lembrando que o verão deles lá é diferente do nosso, né? O verão começa lá para agosto, né? Então, julho, agosto, setembro é a época quente do ano deles, né? Então, numa noite de agosto de 2006, Carlo e sua família foram jantar em Porto Fino. É uma região muito bonita lá, né? Perto de Gênova. Depois que eles saíram do jantar, o Carlo ficou muito recolhido, assim, quieto no canto. E a mãe ficou um pouco preocupada. E o Carlo depois disse para ela que escutou na sua alma as palavras de Jesus, tenho sede, as palavras que Jesus pronunciou na cruz. Ele estava um pouco recolhido, tentando entender o que nosso Senhor queria dizer com ele, não é? Bom, é evidente que nós sabemos que o tenho sede de Cristo é o tenho sede de almas, e o Carlo Acutis também tinha essa mesma sede de almas. E ele buscava, de todo modo, auxiliar as pessoas a encontrar o caminho de Deus. Ele ficava muito triste a perceber que as pessoas eram... a maioria das pessoas encaminhava-se para um caminho uma direção muito mundana, né? E cada vez mais ele se ocupava de ler o que os santos falavam e anotar o que os santos falavam acerca do inferno, do pecado, né? Enfim, ele gostava muito das histórias dos santos, né? Particularmente aqui, pra gente não dá para falar todas aqui, mas uma história que ele gostava bastante é aquela história famosa quando um menino, que chamava-se Carlo também, que estava muito doente, pediu para chamar São João Bosco porque ele queria se confessar antes de morrer. E São João Bosco não chegou a tempo. E depois que São João Bosco chega, o menino já tinha morrido, São João Bosco reza e diz, Carlo, levanta-te. E o menino ressuscitou. E São João Bosco atendeu a confissão e o menino tinha falado que ele tinha escondido um pecado na sua última confissão. E São João Bosco dá o perdão, a absolvição, e pergunta para ele se ele queria voltar a ficar na terra ou se ele queria ir para o céu, e o menino escolhe ir para o céu, né? Então é uma das histórias aí dos santos. Enfim, aqui o livro conta várias coisas, frases dos santos que ele anotava, relatos que ele gostava. Uma coisa nessa época foi interessante da gente conhecer, foi que sua mãe teve 3 sonhos. No primeiro, ela estava com o marido na igreja, atravessando, né, o vão da igreja que leva até o altar, e todo mundo estava olhando para eles como se eles estivessem dentro de um evento no qual eles fossem protagonistas de alguma forma. E ela não entendeu esse sonho. No segundo sonho, ela viu um cordeirinho que foi sacrificado e abandonado à morte. E 2 palavras, né, que ela não conhecia. Depois ela procurou na internet as palavras, tal como ela escutou, e ela descobriu que eram 2 palavras em árabe. Uma significava sacrifício e outra significava vítima. E depois ela associou isso com a própria morte do seu filho. E no terceiro sonho,
ela fala que o Carlo estava vestido de vermelho do outro lado de uma porta e ela estava do lado de fora e ela não conseguia falar com ele, eles estavam separados, né? Depois ela também entendeu que era um sonho falando sobre a sua morte. Uma coisa curiosa também da vida dele foi uma vez que eles estavam nesse verão, né, numa casa, né, a passeio, e o Carlo recebeu uma ligação à noite, né? E acabou que ela escutou a ligação, né, dele, porque ele foi para um lugar um pouco mais afastado, mas ele estava perto. E ela escutou, o Carlo não sabia que ela estava escutando a ligação, né? E a menina falava com o Carlo que tinha ido numa festa e tinha passado a noite com um rapaz, né? E Carlo, né, fala com ela sobre a importância da pureza, do corpo como templo do Espírito Santo. Ou seja, é um papel, para alguém dessa idade, né, um papel muito semelhante àquilo que um sacerdote faz quando acolhe uma pessoa que recebe, né, que pecou, e dá conselhos, né, para essa pessoa. Claro, o Carlo não estava ouvindo uma confissão, no sentido de que ele não tinha poder de absolver nem nada disso. Mas para a gente entender como era a maturidade espiritual dele, como os próprios colegas percebiam isso e buscavam nele uma referência, né, para quando eles percebiam que eles tinham errado e precisavam mudar, né? Eu só acho muito bonito esse relato aí da vida dele. Ele, aliás, tinha muito amor, assim, muito cuidado com os amigos. Ele rezava muito pelos amigos e ele, inclusive, oferecia muito sacrifício pelos amigos dele. Nesse verão, eles foram a um santuário de Nossa Senhora na colina de Montalegro, onde em 1557 um camponês viu Nossa Senhora que pediu que construísse um santuário ali. E o Carlo foi lá, eles normalmente iam todo ano lá. Nesse último ano, 2006, o Carlo pediu a Nossa Senhora a graça de ir diretamente para o céu, sem passar pelo purgatório. Uma outra coisa interessante é que o Carlo ele detestava, né, o pecado da blasfêmia. A gente aqui no Brasil tem pouca consciência disso, mas na Itália e na França, mas na Itália principalmente, creio eu, é muito comum, infelizmente, o pecado de blasfêmia, né, de a pessoa ficar xingando a Deus, xingando os santos e tal. E o Carlo ficava muito escandalizado com isso e ele falava sempre contra isso. E mesmo quando ele via alguém fazendo isso, ele repreendia, mesmo se fosse alguém que ele não conhecesse. Ele repreendia e ele falava que isso era um caminho para o inferno, que era um pecado gravíssimo, etc, etc. Sempre levando a pessoa à conversão. E, né, pelo menos tentando levar a pessoa à conversão. Conta-se que uma vez ele escutou umas crianças de madrugada, né, gritando blasfêmias e ele rezou o terço na hora por esses meninos que estavam ali blasfemando. Foi também nesse verão de 2006 que ele se dedicou com muito afinco à criação do site que os jesuítas tinham pedido, que era o site para arrecadar fundos para os mais pobres. Ele às vezes trabalhava até bem tarde nesse site, mas sempre acordava bem cedo para ir à Santa Missa. Né? Ele ia todos os dias à Santa Missa, às vezes ia inclusive de manhã e de noite. Né? Ele ia sempre de manhã, às vezes ia também à noite, numa igreja Santa Maria dos Anjos, em Assis, que tinha o Santíssimo exposto. E bom, assim foi o último verão do Carlo. Um último fato assim, curioso é que o Carlo gostava muito de golfinhos e ele uma vez rezou pedindo ao Nosso Senhor que ele queria ver golfinhos de perto e tal. E ele foi num passeio de barco, né, que era um barco da família dele, e começou a aparecer um monte de golfinho em volta do barco, né, e os golfinhos ficavam pulando, um negocinho que não acontece normalmente. E o Carlo ficou assim muito feliz, né? Então, claro, não estou dizendo que isso foi um milagre, mas
a impressão que a gente tem é que Deus queria mostrar um pouquinho de como ele se agrada do Carlo, dando esse pequeno mimo para ele, né, sobre, assim, oferecendo para ele um espetáculo, algo para alegar o seu coração, né, tão perto já da sua partida para o céu. Então é isso, esse é o capítulo 10º, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre, no capítulo 11 já, sobre a sua doença. Vamos pedir a Nosso Senhor a graça, né, de sermos santos, e pedir também a intercessão do Carlo Acutis, sobretudo buscar guardar e pedir a Deus que guarde nos nossos jovens, nas nossas crianças, a graça da santa pureza. Amém. Deus abençoe.